Opa, cá estamos nós. Certo? Pessoal, esses áudios que eu tô passando agora, que eu vou passar agora, né? Já são, né, da quarta e da quinta-feira. Ou seja, quando já debelaram os caminhoneiros, né? E por aí vai, tá bom? Então, né, a gente já tem, digamos assim, uma aceitação dos fatos, certo? Já, como eu aventei a ideia, né, de ser um luto, né? Seria essa, digamos assim, a fase da superação, perdão, da aceitação, certo? Bom, né, vamos lá, né, pra esse áudio aqui, né? Bom dia, Thanos. Permita-me uma observação. Há um grande engano nesse enfoque que está sendo dado pela imprensa e, infelizmente, pela nova Jovem Pan em relação ao movimento cidadão. Ah, tá, isso daqui já eu passei em outros vídeos. Tem aqui um áudio de 1h30, mas não, isso não. Certo? Bom, né? Bom, então vamos para as considerações finais, né? Candidato Bro. Tá. É certo. Tá. Falar um pouquinho disso deles, né? Certo? Das pessoas, né? Que produziram e distribuíram esse material, né? Que eu analisei, né? Nos vídeos, tá? Essa gente, né? Essas pessoas, certo? São todas, com exceção desse professor de direito, né, de faculdade de direito, de uma faculdade de direito, né, não sei qual, certo? São todas de classe média baixa, ou até baixa, tá? Até baixa. É o que seria o que os intelectuais negros americanos chamariam de white trash, certo? Tradução literal, o lixo branco, né? Que é a pessoa branca, né? Pobre, que tem uma condição de vida, uma condição tanto financeira quanto social, né? Igual ou até mesmo inferior à dos negros, certo? Né? Principalmente no caso, no contexto da região sul dos Estados Unidos. Para dar alguns exemplos, o Elvis Presley, né? E aí aparece no filme dele, esse de 2022, do Austin Butler, né? Quando o pai dele, o Vernon, tá puxando cadeia e ele e a mãe tem que se mudar para Memphis e morar no conjunto habitacional dos negros, né? Aí você imagina, né? Ele superou isso, né? Esse baixo estamento, certo? E, bom, e o negócio, ele superou tão bem superado que ele, né? Ele se enriqueceu com a experiência, né? O Elvis. Bom, mas essa é outra coisa. Também Bonnie e Clyde, né? Dois assaltantes de banco, casal assaltante de bancos, né? Que são filhas de agricultores pobres do sul dos Estados Unidos, né? Aí também outro exemplo, né? E, bom, não vou ficar me alongando com exemplos, né? Só para situar esses mais famosos. Então é bem o caso dessas pessoas. É claro, né, que não quer dizer exclusivamente que sejam exclusivamente pessoas brancas, pobres, tá? Nesse meio podem ter negros, indígenas, orientais, por aí vai, tá? Certo? Quando eu digo white trash, né, seria um tipo ideal, né? Então, assim, a gente que entrou o PT, né, e não foi contemplado pelas políticas inclusivas do PT, certo? E, consequentemente, eles
eles viram a sua condição social, a sua condição material se degradar, certo? Quando eu digo isso, não é aquela pessoa, por exemplo, né, que reclama de encontrar com o porteiro de casa, perdão, do porteiro do condomínio, em Paris, certo? Porque ele parcela a viagem 12 vezes e vai, certo? É mais a gente que, por exemplo, teria recursos para, né, fazer essa viagem, né? Certo? Então, por exemplo, seriam pessoas que não conseguem, que não tiveram acesso a, digamos assim, as benesses dos governos do PT, certo? Isso, como eu disse, independente da cor da pele dela ou da etnia delas, certo? E por isso tem esse ódio, né? Tem esse rancor bem manifestado, certo? Eu não vou dizer que sejam em si, né, pessoas racistas que querem os negros na senzala, os gays no armário, por aí vai. O rancor deles, né, vem porque eles, de certa forma, ficaram esquecidos, né, pelos governos do PT, certo? E isso também tem outros fatores, tá? Também tem, certa forma, tem um certo ódio irracional, tá bom? E falando do caso da suposta insurreição, né? Da suposta insurreição que eles gostariam de armar, certo? Vale também é um sonho, é um idílio. Porque, assim, por exemplo, um oitão padrão, né, esses de 6 balas que a gente vê nas ruas, se você for comprar novo, e eu digo só a arma, né, sem munição e sem a burocracia que existe, é 3 pau, 3 mil reais, certo? E essa gente, como eu disse, essas pessoas são pessoas de classe média baixa ou classe baixa, né? Certo? Então é gente com pouco poder aquisitivo, certo? Então imagine assim, um fuzil, por exemplo, mesmo quando tá na queima de estoque, fuzil novo, né? É um fuzil bem baratinho, e quando tem a queima de estoque, certo? Quando é 20 mil reais, certo? Agora, se você for comprar ele normalmente, né? Vai sair 35, 40 mil reais, certo? Isso não, como eu disse, para essas pessoas não tem, não há como adquirir, certo? Vai vender a casa, o carro, para comprar armas e munições, certo? Só de você pensar que, por exemplo, uma casa leva, um carro leva um tempinho para serem vendidos, né? Certo? Principalmente essas pessoas, né, que são de todas as áreas, todas as regiões, né, possíveis, certo? Bom, então isso daí já é um impedimento. E que nem teve um áudio aí, um dos áudios, que falaram que era CAC. E aí entra um outro adendo. Esses CACs, né, que vendem armas para traficantes, compram armas e revendem para traficantes, isso é uma exceção da exceção da exceção. E também parece, quando falam isso, parece que como chama?
né, que os traficantes antes não tinham um fuzil, né, não tinham metralhador e tudo mais, certo? Mas só voltando certo? Então, podemos ver, então é gente que não vai ter recurso para se armar, né? Certo? Nem hoje, com o Bolsonaro ainda em vigor e tudo mais, vai se armar, tá? Os caras assim que tem fuzis, colecionam armas, ajuntam armas, né? São bem poucos, são pouquíssimos, certo? São as exceções, né? Certo? Então, isso daí é só pra comprar a arma, tá? Só o pau de fogo, digamos assim, certo? Porque se você for pensar em munição, certo? Munição, carregadores até vem com a arma, né? Mas munição, o treinamento e a logística ficaria algo bem caro, certo? Ficaria caríssimo, assim, algo coisa de centenas de milhões de reais, certo? Imagine só você, por exemplo, agrupar 10, 15 mil pessoas, armar elas, né? E municiar e fazer a logística delas, né? Então é impossível, certo? Então, assim, é um idílio mesmo, é quase uma alucinação, tá? É aquele desejo que se guarda no fundo do peito, no âmago do ser, certo? Então, o que eu poderia dizer? Então, também essa ameaça da Revolução Armada não existe. Infelizmente, né? Eu só tenho áudios de bolsonaristas, ainda dos mais esquemados, né? Infelizmente eu não posso, não tenho de petista, né? De que, quando eu digo isso de petista, que são pessoas ativamente políticas, né? Certo? Que fazem parte assim, de uma militância. Conheço muitas pessoas, né? Principalmente porque eu sou professor, né? Que votam no PT. Mas ninguém assim nesse nível de engajamento na causa, digamos assim. Certo? Se alguém puder me enviar, eu estou totalmente aberto. E aí fizemos uma análise também deles. Certo? E o que mais? Porque eu tenho certeza, né, que tiveram extremistas entre a esquerda, certo? E também, né, certo? Então, assim, esses áudios também devem ter rolado, né? Nos grupos de WhatsApp e Telegram. Bom, outra coisa, né? E aí vale para os dois lados. E eu já tinha falado disso. O pessoal pensa, né? Que o Brasil, né, e a presidência da República é uma autocracia. Isso dá essa ingenuidade política, né? Do brasileiro. E aí falando toda, né? Do todo. Eles pensam que é uma autocracia a presidência da República aqui no Brasil, né? Como se ele, por exemplo, o presidente não tivesse que negociar, certo? É que nem a pessoa pensa que o presidente é um autocrata, que tem poderes infinitos, né? Mas se esquecem do que o Fernando Henrique Cardoso chamou de presidencialismo de coalizão, certo? E isso, consequentemente, limita bem o poder do presidente, certo? Então, certo? Então, por isso, dizem que, como se diz,
o Lula trouxe a democracia, o Lula trouxe vai trazer as grandes reformas, e por aí vai, certo? Não, vamos tirar o pé do acelerador, né? Certo, como eu já disse, os bolsonaristas ocupam em torno de 30% do Congresso, certo? Se o Lula quiser aprovar uma PEC, por exemplo, que precisasse de 2/3 do Congresso em 2 turnos, e por aí vai, ele vai ter que suar a camisa, a camisa mesmo, certo? Se no governo Bolsonaro tivermos orçamento secreto, eu nem imagino que vai ter no governo PT, certo? Que nem, por exemplo, a Dilma mesmo, ela lá tanto no primeiro quanto no segundo mandato, tiveram que distribuir, como se diz, ministérios assim de porteira fechada, certo? O Bolsonaro isso aí não foi nem tanto, tipo, ele nomeava o ministro, né? Mas aí os caras colocavam os comissionados, né? Ficava, como se diz, ficava mais assim, dividido, certo? Então é isso, certo? Tanto que, né, por exemplo, o Lula, né, já mudou o discurso, certo? Diz que a picanha, né, que ele prometeu era uma metáfora, certo? O que mais? Já disse que o auxílio de R$600, Auxílio Brasil, né, de R$600, mais 150 para cada filho, não será viável. E mesmo antes de assumir a presidência, né, ele já articula com o futuro Congresso, né, uma proposta de emenda constitucional para tentar deixar o Auxílio Brasil em R$600. Certo? Bom, com esse negócio a revolução, né, bolsonarista, acabou durando menos que a comunista no Brasil, né, que se estabeleceu no Rio Grande do Norte em 1935, que durou 4 dias. Não vou entrar em detalhes, mas a história é bem legal, né? Certo? Mas digamos que o capitão Luiz Carlos Prestes é melhor e mais eficiente que o capitão Jair Messias Bolsonaro. Ok? Então, pessoal, esse foi o Podcast Sem Esperança. Obrigado.